Tem uma pergunta aqui que todo mundo tá pedindo para responder. Vamos lá. Marcos Lemos. Tio, existem diferença entre obsessores, espíritos e bestiais em termos de consciência e vibração? Cara, o canal Spook Houses fala todos os dias sobre isso. Vamos lá. Cara, eu acredito em Deus? Não. Porque o budismo não acredita em Deus. Eu fui na casa de um cristão. O cristão só me receberia se eu falasse de Cristo. Mesmo assim, eu me submeti a isso. Cheguei lá, ele falou, mas para onde você encaminha essas consciências? Eu falei, pô, se eu falar para onde eu encaminho essas consciências, dentro do budismo, ele talvez não entenda, tá? Então, o que eu faço? Eu vou falar para ele que eu encaminho, então, para Deus. Na hora que eu falei, eu encaminho para Deus, ele falou, eu entendi. Muito bem. Quando eu criei o canal Spook Houses, eu precisava criar, então, um vínculo com um princípio que vocês acreditam, que é o quê? O Espiritismo. Então, eu passei a tratar a consciência que hoje são vistas dentro do budismo e do hinduísmo como obsessores, porque é o que vocês entendem. Se eu falasse que esses seres são pesachas, naracas, que são hungry ghosts, são pretas, vocês não vão saber o que são. Quando eu resumo e falo, são obsessores, você fala, entendi. Pois está dentro da sua figura de interpretação. Então, quando eu chego para pessoas e falo, eu encaminho para Deus, as pessoas falam, eu entendo. Pois eu sei o que é Deus. Então, para mim, fica mais fácil explicar do que justificar. Então, eu trato esses seres que dentro do budismo, eles não são chamados de obsessores, como obsessores, para que vocês entendam. Entende? É só isso. Então, obsessores, espíritos, não faz diferença nenhuma, pois eles são iguais. Por quê? Um espírito, ele é considerado o quê? Uma pessoa que morreu e o seu corpo de energia, a sua consciência, ela sai do seu corpo físico. Aquele é um espírito. Se você for ver no espiritismo, o espiritismo trata o espírito como a alma encarnada. Então, se eu for justificar para vocês o que é o espírito sobre a ótica do espiritismo, o espiritismo vai falar, o espírito é a alma encarnada. Beleza. Dentro do budismo, o budismo não acredita muito em alma, mas ele acredita em espíritos, dentro da ideia da palavra. Então, o espírito, ele é aquilo que sai do corpo humano. Meu corpo é um invólucro de carne, na hora que minha carne morre, sai um negócio, esse negócio é o espírito. Esse espírito passa, então, a trafegar no mundo espiritual. Quando ele, então, começa a trafegar no mundo espiritual, ele o que é? É um obsessor. Por quê? Porque ele não foi naturalmente encaminhado. Esse espírito, ele se for naturalmente encaminhado, ele é só um espírito que reencarna novamente. Porém, quando ele trafega no mundo espiritual, ele fica preso ao mundo espiritual, ele é um obsessor. Quanto mais esse obsessor ele fica preso à matéria, e quanto mais ele fica, sem a consciência elevada e sem entender o que ele se torna um ser agressivo, ele se torna um ser violento, ele se torna um ser ardiloso, ele se torna um ser hábil a fazer mal a uma pessoa. Ele se torna um bestial. No fundo, é praticamente a mesma coisa. Ok? Esses bestiais, eles são chamados de narakas dentro do budismo, que são seres enraivecidos, que se comportam como animais, agem como animais e atacam as pessoas para defender o seu território. Eu não vou usar nomenclatura budista, pois a gente está num país onde 85% é cristão, 6% da população é espírita. Então fica mais fácil tratar de elementos cristãos e espíritas para depois pincelar algumas coisas sobre o budismo, pois gera uma complicação na mente de vocês. Então o espírito, vocês sabem o que é. Obsessores, vocês sabem o que são.
Quando eu falo naracas, pesachas, pretas, hungry ghosts e outros seres dentro do budismo, vocês não sabem o que são. Então é complicado. Eu não sou um lama para poder reeducar vocês dentro desse princípio. Eu sou simplesmente uma pessoa que estuda religião. Eu estudo religiões, então tento trazer um princípio muito simples, que é religiões comparadas. Eu tento achar uma ponte entre o cristianismo, o espiritismo, o budismo e de algumas outras religiões para que vocês possam entender, dentro de uma única essência, o que cada coisa significa.